E Lula participou na última sexta-feira do evento de lançamento do livro 4 Décadas com Lula, O Poder de Andar Junto, de Clara Ante. O petista defendeu o uso do dinheiro público distribuído através do Auxílio Brasil para a compra da publicação. Eu sei que pode ser que tenha gente que não tem dinheiro, mas como o Bolsonaro está a fim de disputar as eleições e ele quer ganhar, ele criou um tal de distribuir R$600 agora. Ele vai distribuir dinheiro para taxista, dinheiro para motorista. Então, por favor, se não tem dinheiro agora, compre o livro, receba o salário emergencial e você paga o livro que você comprou. O que é importante é que a gente estabeleça para a Clara uma renda emergencial. E disse que o PT aprendeu a ganhar eleições desde 2002 e que vencerá o pleito desse ano, levando, segundo ele, os trabalhadores ao poder. Isso é o inferno para os nossos adversários, porque eles sabem que eu aprendi a ganhar. Eu perdi 3, mas depois que a gente aprendeu a ganhar em 2002, a gente ganhou em 2006, a gente ganhou em 2010, a gente ganhou em 2014 e a gente não ganhou em 2018 por conta da roubalheira do fake news desse país. Mas agora nós vamos nos redimir e vamos ganhar outra vez essas eleições. E humildemente a classe trabalhadora vai voltar a dirigir esse país. Lula voltou a falar em acabar com o teto de gastos, acusando ser esse um benefício apenas para banqueiros e políticos. A irresponsabilidade de quem governa é muito grande. Criaram um tal de um teto de gasto. Muita gente acreditou que era por responsabilidade que eu estava criando um teto para não gastar muito, quando na verdade eles criaram um teto para garantir a parte dos banqueiros e a parte do povo brasileiro, eles gastaram. Por fim, ele também fez acenos às mulheres, relembrando de Dilma Rousseff em seu governo. Na agenda dos próximos compromissos de Lula, divulgada no final de semana, está prevista a participação em um ato na USP com Marilena Chauí, crítica da classe média. Augusto. Bom, eles se merecem, né? Todos. Agora vamos lá. Vou falar do Lula e depois também queria comentar ligeiramente o tema anterior. Um livro que nega que o Lula roubou é uma fake news da primeira à última página. Já começa por aí. Um livro que trata como estadista alguém que foi condenado por 9 juízes por corrupção passiva e lavagem de dinheiro é uma tremenda fake news. Esse livro deveria ser apreendido pelo TSE, porque esse sim é material eleitoral. Então não tem cabimento. Aí o TSE ele vai dizer que é honesto o tempo todo. É fake news ou é verdade? Então a cada discurso que ele fizer, como é que vai agir o TSE? É o seguinte, mentem os integrantes do TSE, mente o Lula o tempo todo, ele não vai remover o teto de gastos. Ele removeu o teto de gastos do produto do roubo. Ele chefiou o maior esquema corrupto da história. E não estou me cingindo ao Brasil, não. É o maior esquema corrupto da história. Ele está dizendo que vai combater a corrupção. Então é o seguinte, ou você parte da premissa, como eu faço, de que o cara em que você votou é corrupto, no caso Aécio Neves, ou fica uma discussão meio louca, porque começa por uma mentira. Caso, para me referir ao tema anterior, caso do Barroso. Ele disse textualmente que é preciso, daquela palestra que ele foi interrompido lá por espectadores, é preciso impedir o abominável retrocesso que seria a volta do voto impresso com contagem pública manual. Quem defendeu isso aí? Quem defendeu? Ninguém defende isso. Ele está dizendo, ele está se referindo àquele voto enorme ali, cheio de nomes. Ninguém quer isso. Querem apenas aperfeiçoar, como fez o Paraguai. Uma urna eletrônica que lembra os primeiros telefones, né? Os telefones que você andava com eles, você nem sabia qual era o nome do celular. Em vez daquele telefone que parecia um tijolo, você quer um negócio mais moderno só, que te permita dirimir quaisquer dúvidas, só isso.
E um líder de todas as pesquisas deveria estar tranquilo. Qual é o problema? Vence em qualquer eleição. Não venceu duas, como ele disse, aprendeu três eleições, sempre com o segundo turno. Agora ele disse que vai ganhar no primeiro. E foi derrotado 2 vezes pelo Fernando Henrique no primeiro. Então é o campeão de votos. Não se preocupe com isso. E pare de mentir. Diga, Schelp. Vou fazer um comentário curto aí sobre isso, em relação à sugestão, né, de que as pessoas comprem o livro sobre ele com o dinheiro do auxílio e também sobre as referências que ele fez aí aos banqueiros. Bom, em primeiro lugar, obviamente, um tremendo de mau gosto, né? Além de absolutamente imoral sugerir que as pessoas usem o auxílio para comprar livro que faz apologia ali a ele, né? É obviamente absolutamente inacreditável essa afirmação. Talvez fosse uma piada, mas se fosse uma piada, uma brincadeira, já era de mau gosto por si. Além disso, ele ainda sugere que era para dar o auxílio, para ajudar, né, a autora do livro. Quer dizer, realmente absolutamente fora de propósito, o que demonstra que o ex-presidente Lula é o melhor cabo eleitoral de Bolsonaro, assim como o Bolsonaro é o melhor cabo eleitoral de Lula. Em relação à manifestação que ele fez ali a respeito dos banqueiros, é a velha história de usar os banqueiros em discursos populistas durante campanha que não condizem nada com o que acontece depois quando as pessoas são eleitas, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro vem fazendo críticas aos banqueiros porque alguns deles assinaram ali aquela carta pela democracia, mas essa referência do Lula é ainda mais curiosa porque durante o governo dele os bancos lucraram mais do que lucraram nos anos anteriores do governo Fernando Henrique Cardoso. Foram lucros recordes que os bancos alcançaram nos primeiros governos do PT, nos governos de Lula. Então, realmente, não passa de demagogia, já que quando, ou se vier a ocupar o governo, obviamente, os banqueiros não vão sair em nada prejudicados. Você, Zé? Pois é, olha, a Clara Ante é uma auxiliar de Lula, foi secretária, assessora especial dele, boliviana, e teve a polícia na casa e que Lula fala lá, até a Clara Ante, coitada, que não via um homem há muito tempo, esse tipo de comentário, né? Mas eu entendo o seguinte, não existe nenhum candidato, a técnica de estratégia política diz o seguinte, você não deve vacilar nem no banheiro com a luz apagada no quarto escuro. Então, todo candidato vai dizer, vou ganhar as eleições. Não existe um candidato que duvide ou que pelo menos diga que vai perder as eleições. Então, é claro que ele é candidato, vai dizer que vai ganhar as eleições. As eleições não estão definidas, vão ser definidas através do processo eleitoral, é uma campanha eleitoral em curso. As pesquisas indicam que os dois estão ali, o Lula um pouco na frente, mas Bolsonaro recuperando, ou seja, o processo está aberto e será decidido pela campanha eleitoral. Curta, 46 dias. Esta é a história aí das urnas. Sobre o uso do dinheiro, cada um faz o que quiser com o auxílio emergencial, assim como cada um faz o que quiser com o salário que ganha ou com o dinheiro que tem, que herdou, enfim. Eu me lembro de um debate assim no Supremo, quando falavam sobre dinheiro público. Aí um ministro disse, olha, dinheiro público não se privatiza nunca. Aí um advogado lembrou, se fosse assim, a sua esposa teria que fazer licitação quando chegasse na hora de comprar bens para casa, mantimentos, ir no supermercado. Ou seja, há um limite ali. Então, o dinheiro, a partir do momento que fica com o cidadão, ele faz o que quer. Agora, comprar livros, eu acho uma boa ideia. Não o da Clara Ante, pelo amor de Deus. Você, Fiuza, temos 1 minuto e meio. O Lula está cada vez mais parecido com um apresentador de auditório, né, que diz qualquer coisa diante de uma plateia, de uma claque, né, uma plateia domesticada. Olha, se o Lula promete que vai ter um governo, agora vai ter no governo a classe trabalhadora, ele está inovando. Isso aí tem que estar nas manchetes de todos os jornais, porque o outro governo foi das empreiteiras, né? O outro governo dele, que durou muito tempo, que teve a extensão da Dilma Rousseff,
foi aquele cartel de empreiteiras que roubou o país, a Petrobras, e teve que, inclusive, devolver dinheiro. Então, acho que ele mudou um pouco aí de ideologia, né, ou de consciência social, né, evidentemente que da boca para fora. O que ele sempre quis, o Lula, e isso está na cara da biografia, na trajetória dele, é ter vida de rico. Ele nunca se preocupou, por isso que ele faz essa piada infame, absurda, né, com auxílio para as pessoas que vêm de um período altamente trágico, né, em que se fecharam possibilidades de subsistência no país. O socorro a essas pessoas é uma questão de humanidade fundamental e ele está querendo que isso seja usado para comprar livro. Então é isso, o cara que sempre quis ter vida de rico chegou lá e não se interessa mais por ninguém, evidentemente. Ana, 1 minuto e meio. Eu acho que o mais perigoso desse discurso, claro que essa bobagem de defender o uso do auxílio na compra de livros sobre o Lula, isso já é um absurdo, mas eu acho que o absurdo maior é ele demonizar o teto dos gastos, por exemplo, porque todo o discurso do Lula é um discurso perigoso que coloca como uma plataforma de governo de uma possível vitória na eleição de outubro, uma agenda de retrocesso, ignorar o teto dos gastos, né? Ele fala em revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, regular aí de alguma maneira as mídias, né? As plataformas sociais, isso tudo aí é muito perigoso. Ele tem essa retórica de querer ser popular no sentido de brincar, né? Umas brincadeiras até muito estranhas, como ele disse que uma guerra, se ele eleito ele sentaria numa mesa de bar para resolver a guerra entre Ucrânia e Rússia, mas a agenda que vem por trás dessa retórica de gente boa, né, que ele tenta emplacar, é uma agenda muito perigosa, porque nós sabemos muito bem que ele que se auto-intitula o pai dos pobres, na verdade, ele é a mãe dos ricos. E no governo dele, quem mais ganhou dinheiro no governo Lula e Dilma foram os banqueiros. E Dilma, já que ele está defendendo Dilma, está defendendo a mulher, onde está a ex-presidente? Nos comícios dele, como vice-presidente na chapa? Onde está Dilma Rousseff? Falar é muito fácil. Que coloque a Dilma, então, em cima aí dos palanques e que coloque ela como figura oficial nessa campanha dele.